No vídeo de hoje, a gente vai estudar sobre o zero ou a raiz da função afim. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma breve revisão aqui sobre a função afim. Então, aqui eu coloquei como exemplo a função f de x igual a 2x mais 3. Esse número 2 aqui é o nosso a, o número 3 é o nosso b. E quando o nosso a é maior que zero, então a função é crescente. Quando o a é menor que zero, então a função é decrescente. Além disso, o ponto B é o ponto em que ocorre a intersecção com o eixo Y, tá? Então, a gente já havia estudado isso antes mesmo de vocês aprenderem a encontrar a intersecção com os dois eixos. Então, vamos rever isso. Então, a intersecção com o eixo X, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer y igual a zero, né? Ou o f de x igual a zero. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a função f de x igual 2x mais 3. Então, se eu fizer o f de x sendo igual a zero, então eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Vou trocar o f de x por zero. Aí, eu vou trabalhar com essa equação aqui. Então, eu tenho 0 igual a 2x mais 3. Passa o 2x para o lado de cá, lembrando que quando troca de lado, troca de operação. E agora, o negativo 2 passa para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. Aliás, é a divisão, né? Então, x igual 3 dividido por negativo 2. Então, a intersecção com o eixo x vai ocorrer no ponto negativo 3 meios para o x, né? E 0 para o y. No gráfico, seria mais ou menos aqui. Negativo 3 meios para o x. Negativo 3 meios, então, é parte negativa. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, mais ou menos aqui, ó, a intersecção com o eixo x. E a intersecção com o eixo y? Então, a gente faz o x igual a zero. Lembrando que é sempre ao contrário, tá? Se eu quero intersecção com o eixo x, então eu vou fazer y igual a zero. Quando eu quero intersecção com o y, eu faço o x igual a zero. Mas, como a gente já viu, a intersecção com o y vai ser o próprio ponto B. Nesse caso, é o 3. Por quê? Porque quando eu faço x igual a zero, essa parte aqui vai se anular. Então, eu tenho f de x igual a 2 vezes o zero mais 3, né? Que é o zero, no caso. Então, a intersecção com o eixo y é o ponto 0 para o x e 3 para o y. No gráfico, fica assim. 0 para o x, 3 para o y. E a reta que une esses dois pontos, então, é o gráfico da função f de x igual 2x mais 3. Então, agora a gente vai para a parte da aula de hoje, né, que é o zero ou raiz da função afim. Na verdade, vocês já sabem fazer, mas não com esse nome, tá? Porque, ó, o que é o zero ou a raiz da função afim? Eu quero saber em que ponto do plano cartesiano, o eixo x, na verdade, né, que aquela função corta, tá? Toda função, ela passa por algum ponto do eixo x. Então, a gente chama esse ponto de intersecção com o eixo x de zero, ou raiz da função.
Nesse caso, então, encontrar o zero ou raiz da função afim é a mesma coisa que eu determinar qual é o ponto de intersecção com o eixo x. Então, eu tenho que fazer isso aqui igual a zero, o y igual a zero, né? Ou seja, qual é o valor de x que torna essa função igual a zero, tá? Então, resolvendo aqui, ó, o negativo 3x, vou passar para o outro lado, né? Lembrando que quando troca de lado, troca de operação. E agora, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 6 dividido por 3, que dá 2. Então, o zero ou a raiz da função afim é no ponto x igual a 2. Ou seja, aqui no eixo x, ele vai passar, a função, né, vai passar pelo ponto 2. Se eu quiser graficar essa função, então já sei que no eixo x vai passar pelo ponto 2 e no eixo y vai passar pelo ponto 6. Passa pelo ponto 2 do x e pelo ponto 6 do y. A reta que liga esses dois pontos é o gráfico daquela função afim. Exemplo 2. Então, tem a função f de x igual a menos 5x menos 4. Então, eu quero saber qual é o zero dessa função afim. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de x que torna essa função igual a zero, tá? Então, agora a gente vai resolver essa equação aqui, ó. O menos 5x passo para o lado direito, trocou de lado, troca de operação, igual a menos 4. X vai ser igual a menos 4, o 5 que estava multiplicando passa dividindo. Menos 4 dividido por 5 é 0,8, negativo, né? Então, eu sei que lá no eixo x, o gráfico vai passar pelo ponto negativo 0,8. Então, aqui próximo do 1. E no eixo y, em que ponto que essa função vai cortar? Então, a gente já sabe que é no ponto B, né? Então, no ponto menos 4. Então, aqui no plano cartesiano, a intersecção com o x já tá lá, né? O zero da função afim. E com o eixo y, então, é no ponto menos 4. A reta que une esses dois pontos é o gráfico da função f de x igual a menos 5x menos 4. Então, é isso. O zero, ou a raiz da função afim, é o mesmo cálculo que você encontrar em que ponto que ocorre a intersecção com o eixo x.